Boa noite, pessoal. Nós estamos testando aqui um novo equipamento, então se tiver baixo alguma coisa, vocês, fazem sinalzinho, aumenta, diminui. Antes de começarmos, então, como de costume, gostaria de ressaltar, todo segundo sábado de cada mês, a gente tem o nosso trabalho de entregas de alimentos, roupas, aquelas famílias que têm mais necessidade, né? E para a gente fazer isso, a gente recorre ao auxílio das pessoas que frequentam aqui na casa, né? Então, estamos sempre arrecadando alimentos, roupas, para repassar a essas famílias. Também gostaria de comentar, para aqueles que têm interesse em se aprofundar no estudo da doutrina espírita, nós temos algumas turmas de estudo que tem vaga aí para quem quiser, né? Então, se alguém achar que é o momento e quiser se aprofundar, é só conversar com alguém aqui da casa no final da palestra de hoje. Então, para começarmos, vamos ler um trecho do livro Caminho, Verdade e Vida, do Chico Xavier, pelo Emmanuel. A mensagem 58, ganhar. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? As criaturas terrestres, de modo geral, ainda não aprenderam a ganhar. Entretanto, o espírito humano permanece no planeta em busca de alguma coisa. É indispensável alcançar valores de aperfeiçoamento para a vida eterna. Recomendou Jesus a seus tutelados procurassem e insistissem. Significa isso que o homem se demora na terra para ganhar a luta enobrecedora. Toda perturbação nesse sentido provém da mente viciada das almas em desvio. O homem está sempre decidido a conquistar o mundo, mas nunca disposto a conquistar-se para uma esfera mais elevada. Nesse falso conceito, subverte a ordem nas oportunidades de cada dia. Se Deus lhe concede bastante saúde física, costuma usá-la na aquisição da doença destruidora. Se consegue amealhar possibilidades financeiras, tenta assabarcar os interesses alheios. O Mestre Divino não recomendou que a alma humana deva movimentar-se despida de objetos e aspirações de ganho. Salientou apenas que o homem necessita conhecer o que procura, que espécie de lucros almeja, a que fins se propõe em suas atividades terrenas. Se teus desejos repousam nas aquisições factícias, relativamente a situações passageiras ou a patrimônios fadados ao apodrecimento, renova, enquanto é tempo, a visão espiritual, porque de nada vale ganhar o mundo que te não pertence a perderes a ti mesmo indefinidamente para a vida imortal. Então, meus irmãos, eu convido todos a fecharem os olhos, respirarem fundo, uma vez, 2 vezes. Vamos deixando as nossas complicações, os nossos problemas do cotidiano lá fora. Vamos nos conectando ao nosso Mestre Jesus, à espiritualidade dessa casa que nos acompanha e nos ilumina nesse momento. Vamos agradecer ao nosso Pai a oportunidade que nós temos de estarmos vivos, encarnados, podendo aprender, podendo recuperar um pouco das nossas dívidas. Vamos agradecer por todas as bênçãos que nos são dadas e nos auxiliam na nossa caminhada. Sejamos gratos por essa noite, pela oportunidade do aprendizado, pelo aprendizado da renovação das nossas energias. Vamos pedir que a espiritualidade esteja conosco, nos abençoando nessa noite, reabastecendo as nossas energias, que ela intua o nosso palestrante, para que ele consiga
tocar as nossas mentes e o nosso coração com sua luz e com seus conhecimentos. Que a gente possa deixar entrar todo amor, toda energia que circula nessa casa, nessa noite. Muito obrigado, meus irmãos, que assim seja. Marcos. Boa noite a todos. Que nos abençoe Jesus, Ele que é o amigo incondicional das nossas vidas. O tema que a casa oferece para estudo hoje é Vá e não peques mais. Esse é um dos ensinamentos mais importantes que Jesus deixou para que as gerações do porvir pudessem se basear para a sua evolução, para a sua melhoria, para o seu progresso. Esse estudo de hoje é baseado num trabalho do Haroldo Dutra Dias, que ele fez na Associação Médica Espírita de Minas Gerais. E a base é aquele momento que Jesus esteve com a mulher adúltera, de que está no Evangelho segundo o Espiritismo, na Bíblia, e dali Jesus tirou importantes conselhos, importantes ensinamentos para nós. Mas a que noção de pecado Jesus se referia em sua orientação contida nos Evangelhos? Vamos ver ao longo desse estudo. Jesus quebrou diversas convenções sociais do seu tempo. Fez assim também com a dimensão do pecado. Ele nos ensinou que pecar é mais uma intenção do que mesmo atitude. Um propósito no mal é grave, mesmo que não resulte em ação. Precisamos compreender. Um propósito no mal é grave mesmo que não resulte em ação prática. Vamos falar de um tema que diz respeito, então, a uma frase recorrente do Evangelho. Assim que Jesus atendia um portador de uma doença física, ou mesmo de um distúrbio mental, de uma obsessão, muito embora essas doenças não fossem catalogadas por aquela iniciante ciência daquele tempo. Mas ele sempre dizia assim no final, quando ele curava as pessoas, ele dizia: vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Acontece, meus irmãos, que séculos de tradição religiosa acabaram por forjar um conceito de pecado que às vezes chega a ser imaturo, infantil. Chegava a existir naquela época uma lista fechada de pecados. Todo mundo tinha uma lista de pecados naquela época. Do que se pode e do que não se pode fazer. Hoje está um pouco diferente, mas não muito. Se a gente analisar o nosso íntimo, a gente vai perceber que ainda temos listas de pecados, né? Ao tempo de Jesus, por exemplo, era pecado comer carne de porco. Era pecado usar saia acima do joelho. Seria um problema muito sério isso hoje. Muitos pecados estariam sendo cometidos em função da carne de porco e da saia acima do joelho. O pecado também era encarado como usar ou não usar certas palavras. Beber ou não beber uma bebida de álcool. Comer ou não comer determinados alimentos. Um homem, por exemplo, na época de Jesus, não podia conversar com uma mulher se ela não estivesse acompanhada do pai
ou do irmão, ou do marido. Era pecado. É curioso que essa lista também sempre variava de comunidade para comunidade. O que era pecado numa comunidade podia não ser pecado em outra. E às vezes até ela variava de família para família. O que era pecado numa família podia não ser em outra. E essa orientação da época sempre se baseava no externo. A saia, beber álcool, carne de porco, né? E isso causou um mal muito grande para milhões de consciências. O primeiro malefício é que as pessoas orientadas por esse pensamento, elas sempre estão em busca de uma lista. Elas sempre se perguntam assim: você vai jantar e alguém coloca uma taça de vinho. É pecado? Sexta-feira antes da Páscoa, comer carne é pecado? Ou você olha para a roupa de alguém e diz: é pecado? São interrogações. Falar certas palavras é pecado? E outros tantos exemplos. Mas o objetivo desse estudo não é listar pecados. O objetivo é compreender o conceito e o mecanismo utilizado por Jesus, quando ele falava: vá e não peques mais. Então, dessa forma, voltando aos pecados, eu acabo perdendo a autonomia, eu abdico da minha inteligência. Eu deixo de ser um adulto e passo a ser uma criança espiritual por conta dessa lista de pecados. Eu passo a ser uma criança que precisa de listas. Faça, não faça. Pode, não pode. O curioso é que o próprio Jesus queixou-se dessa infantilidade. Há um texto no Novo Testamento em que Jesus diz: João Batista veio sem comer e sem beber. E disseram que ele tinha demônio no corpo. João Batista quase não comia e bebidas nunca. Aí veio o Filho do Homem, que é Jesus, e come e bebe, e chamam ele de glutão e beberrão. Jesus, naquela época, se queixava disso. Porque àquela altura já estava evidente que Jesus quebrava todos os padrões artificiais do seu tempo. E ele ainda quebra hoje. Na época de Jesus, como falamos antes, né, era proibido um homem falar com uma mulher se não estava acompanhada do pai, do irmão ou do marido. Mas Jesus, por exemplo, era encontrado comendo com prostitutas. Imaginemos os julgamentos que as pessoas da Galileia faziam sobre o comportamento de Jesus. Imaginemos se Jesus voltasse hoje, reencarnado na Terra, e se viesse ao Brasil e encontrássemos ele em São Paulo, numa sexta-feira à noite, comendo uma refeição com aquelas garotas de programa de lá, com os travestis que estão naquelas ruas. Chico Xavier seguiu os passos do mestre direitinho. Uma das coisas que tocaram profundamente a todos, no momento da desencarnação do Chico, foi uma manifestação de travestis. Eles diziam: ele era um pai para nós. E eles fizeram uma homenagem ao Chico. Então fica evidente, meus irmãos, que Jesus se orientava por outros critérios. Quando ele dizia: vá e não peques mais. Mas que noção era essa de pecado? O que Jesus tentava despertar em nossa consciência? Nós temos algumas pistas. Uma delas está no próprio Sermão do Monte, quando Jesus diz: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo que qualquer um que disser ao seu irmão, raca é uma palavra
que significa desprezível, vil. Então, Jesus disse que qualquer um que disser ao seu irmão raca, sofrerá a mesma pena daquele que matou. Naturalmente que nós não estamos falando das leis humanas, nós estamos falando das leis divinas, das leis de Deus, ou das leis naturais, como queiramos chamar. Agora, precisamos então parar um pouco. Como nós estamos agindo em situações semelhantes? Por exemplo, na política, no futebol, com os vizinhos, na família. Jesus nos chama a atenção para outros elementos que não são os exteriores. Matar é exterior. Pensar, desejar a morte é interior. E vale a nível de débitos futuros o mesmo que matar alguém. Pensar, desejar ardentemente tem o mesmo valor energético. Novamente, Jesus, ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. E aí Jesus continua: eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher ou para um homem que não seja sua ou seu, cobiçando, cometeu adultério. E como nós estamos neste quesito? Não é olhar para uma mulher ou para um homem e achar bonito. Não é isso que Jesus falava. É cobiçar, imaginando-se fazendo sexo com ela ou com ele. É isso. São coisas interiores. Então, Jesus reformula toda a nossa concepção de pecado, quando coloca a causa nas intenções, na intimidade, no propósito. Então, esta é a primeira pista para entendermos um pouco mais do que Jesus quer transmitir ao dizer: vá e não peques mais. Ele está falando de algo que tivemos a intenção de fazer, que sabíamos o que íamos fazer, que conheceríamos as consequências. E mais, ele está falando de algo, meus irmãos, que não gostaríamos que fosse feito conosco. Ele está falando de algo que não gostaríamos que fosse feito conosco. Esse é o ponto fundamental. Essa também é uma pista para entender o pecado de Jesus quando ele diz: vá e não peque mais. Jesus, meus irmãos, não está minimamente interessado com o tamanho da saia das mulheres. Não está nem um pouco preocupado com isso. Porque alguém pode estar de calça comprida e a outra pessoa só de roupa íntima. E aqui está toda vestida, está com intenções inconfessáveis. E a pessoa que está com roupa íntima não tem nenhum pensamento que não poderia expressar para todos. Começamos a entender um pouco do vá e não peques mais. E aí nos encaminhamos para uma outra pista. Na concepção trazida por Jesus, ele afirma com todas as letras: todo o mal vem do coração. O mal, a prática do mal, ela pode ser instrumentalizada pela inteligência, sem dúvida. Mas a origem, a criação, são as emoções, os sentimentos. A inteligência faz acontecer, mas a origem são as emoções e os sentimentos. Quando nós pecamos é porque estamos sendo absolutamente incoerentes com o nosso sentimento. E é essa incoerência que com o tempo nos adoece. Nós podemos encontrar 200 milhões de razões para prejudicar alguém, mas o nosso sentimento nunca vai aprovar. Consciência é algo
que não nos impede de errar. Todos nós que erramos, temos consciência que erramos. Mas também a consciência nos impede de ficar em paz depois da prática do mal. A consciência nos impede de ficar em paz. Em algum momento, meus irmãos, a consciência vai nos impulsionar ao arrependimento e à prática do bem. Pode ser nesta vida, pode ser em outras existências, mas em algum momento a nossa consciência vai nos impulsionar ao arrependimento e à prática do bem. Então, meus irmãos, essa ausência de paz, essa intranquilidade, esse desconforto também é o pecado. Essa intranquilidade é decorrente de um fato simples. Você não gostaria de ter recebido o que você deu. É isso. Só que a partir do paradigma espírita, nossa visão de pecado se ampliou ainda mais. Porque a partir do espiritismo nós aprendemos que o mal que fizemos a alguém nunca saiu totalmente de nós. O mal que fizemos a alguém nunca saiu totalmente de nós. Ele é como se fosse um chiclete. Grudamos no outro. Fizemos o mal para o outro. Nós grudamos os chicletes no outro. Mas ele continua grudado em nós. E ele vai voltar. E ele vai voltar. É como um elástico. Você manda para o outro. E aquele elástico vai até um certo ponto. E dependendo da intensidade da nossa perversidade. Ele vai até um ponto e depois ele regressa para a origem. Para nós. Com toda a força. Isso é da lei, meus irmãos. Não há como fugir disso. Vamos nos examinar. Nós fizemos mal a alguém, mas depois de um tempo esse mal volta para nós. Em forma de uma necessidade de reparar. Ou pelo amor, ou pela dor. Ou trabalhamos no bem, ou então vêm as doenças, as perturbações, a intranquilidade, a depressão, as dificuldades que temos nos relacionamentos. Ela vem com muita força. O mal que nós transferimos para outro retorna dessa forma. Porque o nosso psiquismo, ele não trabalha com o ódio. Nós não fomos feitos para ter mágoa. Não fomos feitos para ter violência. Então, todas as vezes que eu me entrego a um ato de violência, a um ato de ódio, eu estou ferindo os mais profundos mecanismos da minha mente. É aquele exemplo da brasa acesa na mão e eu achando que está queimando ele. Eu não percebo que já queimou boa parte do meu braço. Né? Por isso, vamos ouvir Jesus, onde ele diz: vá e não peques mais. Nós somos construídos, meus irmãos, por um artífice divino, por uma inteligência suprema, para operar no amor, no equilíbrio, no respeito, no afeto, na responsabilidade, no cuidado. E é por isso que a prática reiterada do mal nos enlouquece, nos adoece, porque nós não fomos feitos para o mal. Vai nos enlouquecer, vai nos adoecer, nesta vida ou em outras. Praticar o mal, então, causa o adoecimento mental. Por isso Jesus disse: vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Meus irmãos, nós projetamos no outro aquela energia que acalentamos silenciosamente em nós. Por exemplo,
nossos pensamentos em relação a outras pessoas que não gostamos. O nosso desejo é para elas não irem bem. Afinal, não gostamos do outro. Tem algumas coisas que são impressionantes. Por exemplo, tem pessoas, irmãos nossos, que onde elas entram, todo mundo fica irritado. Todos nós já vivenciamos isso, né? O ambiente pode estar calmo, todos conversando animadamente, aí chega a pessoa, a criatura divina criada por Deus, mas em desequilíbrio momentâneo. Essa pessoa entra e todos começam a ficar ansiosos. Dá um negócio na gente, né? A gente quer fugir, a gente quer sair. Suas palavras são desagradáveis e pontiagudas. E as suas energias acabam com o ambiente bom do local. Então, o dinamismo dessa pessoa, por onde ela for, ela agita outras pessoas. Recebemos da vida aquelas energias que nós criamos pelo pensamento. Se não estamos bem, se estamos mal, se estamos com dificuldade, temos o costume de pensar que a culpa é de A ou de B. Sempre temos uma desculpa. Por exemplo, chegamos em casa à noite e não estamos bem e o culpado é o colega de trabalho, o cliente, o chefe. Nunca somos nós. A nossa dor não é forjada por ninguém, por mais que pareça ser, mas não é. É criação da nossa própria mente. Eu sou responsável pela minha dor, não são os outros. Mas, se eu sou responsável pela minha dor, eu posso ficar feliz, porque eu posso mudar. Se eu provoco a minha dor, posso mudar. Se eu fui o meu veneno, eu posso ser o meu remédio. Se eu criei minhas doenças, eu posso ser a minha cura. Porque ninguém criou as nossas doenças. Temos que refletir, temos que pensar. Eu comecei a sofrer depois daquela situação com aquela pessoa ou com aquele negócio. Não, meus irmãos, não. Se eu criei, foram obras nossas, pelos pensamentos, pelas mágoas guardadas, pela má alimentação, pelos vícios. Se eu tomei um determinado caminho, eu posso mudar de estrada. Somente eu posso mudar de estrada. Se amanhã alguém entrar no meu local de trabalho, eu posso optar por aceitar ou não receber as energias desequilibradas dele. É uma decisão minha. O Espiritismo nos ensina como fazer isso. São dele esses desequilíbrios, não são meus. Sou eu que decido se eu aceito receber esses desequilíbrios ou não aceito. Então, muitas vezes, em certos ambientes, está tudo muito calmo. Aí tem aquelas pessoas que dizem, está muito calmo isso aqui, preciso criar um conflito. E essa pessoa vive criando conflitos e conflitos com ela, com os outros. Mas chega um momento, meus irmãos, que nem mais essa pessoa aguenta. E a gente precisa ter o pensamento ampliado, porque nem sempre é nessa vida. Às vezes, a ficha cai numa próxima. Quantas fichas estão caindo para nós nessa existência? De situações que vêm de outras. Tem de situações dessas também, né? Porque nós não fomos feitos para o conflito. Imaginemos, meus irmãos, que todos os 8 bilhões do planeta façam o que cada um de nós está querendo fazer. Então, o que
que cada um de nós está querendo fazer nesse momento? O que povoa a nossa mente, o nosso coração? Imaginemos, se os 8 bilhões fizessem isso que a gente está pensando também. Vai ser bom ou vai ser ruim? Vamos ver, vamos ver. Se eu chupo uma bala e pego o papel e jogo no chão. Pensemos em 8 bilhões de pessoas jogando o papel no chão. Então, aquilo que não puder se tornar uma conduta universal, não façamos. Não façamos. A gente tem tempo ainda para fazer essas mudanças. Às vezes não é fácil, mas nós temos tempo ainda. Nós temos muita vida pela frente. A gente pode fazer as mudanças. Pensemos também. Abrimos a porta do elevador e vemos nossos vizinhos. Damos ou não um sorriso? Imaginemos 8 bilhões de pessoas na Terra sorrindo. É bom, muito bom. O que é bom pode se tornar regra universal, que vai continuar sendo bom. Mas imaginamos que a gente está lá, está um vizinho que a gente aparentemente não gosta, nós nem olhamos para ele. Fechamos o rosto. Imagina, 8 bilhões de pessoas fazendo isso. Olha a energia da Terra como fica, né? Deus deu o poder a cada um de nós de ser capaz de ser feliz. A pior coisa que pode nos acontecer é perdermos o poder de ser capaz de ser feliz. E, meus irmãos, isso é individual. Não depende dos outros ou de coisas. Não depende. O mal, meus irmãos, o mal, ele é bom para quem está praticando naquele momento. Porque a pessoa está traindo um prazer naquilo. Sabe quando a gente está com uma raiva imensa? Então, naquele momento, quando a gente faz um mal, deseja um mal para alguém, manda uma energia, parece que a gente fica bem, né? Mas isso é momentâneo, né? É temporário, é ilusório. Porque ele desconhece a sua estrutura e desconhece que aquilo vai voltar para ele em algum momento. Essa pessoa experimenta um prazer de algumas horas, para depois derramar lágrimas por 2 séculos ou mais, muitas vezes. Pensemos em nós. Quantas coisas erradas que fizemos. Pensemos. Talvez pode ter sido bom naquele momento, mas vai voltar, porque é da lei. Não tem como fugir da lei. Pensemos agora. De modo que neste momento concluímos essa ideia, concluímos que com isso que a bússola do Evangelho aponta para o bem comum. Esse é o ponto. Se fizermos isso, não estaremos em pecado. O Espiritismo não trata pecado, ele fala em débitos. Mas como a frase de Jesus é, né, vai e não peques mais. O norte da proposta de Jesus é clara. Qual é o norte da proposta de Jesus? O que é o certo? O certo é o bom para todos. O mal é bom só para quem pratica temporariamente. E com esses critérios, meus irmãos, nós vamos entender, através do exemplo, no caso da mulher adúltera, que está no Evangelho de João, no capítulo 8. Jesus estava em Jerusalém, e naquela época tinha diversas pessoas que estavam perseguindo uma mulher que foi pega em adultério. A gente precisa
entender que naquela época era essa o costume, a lei da época, né? Hoje está tudo modificado. Então, a mulher foi pega em adultério e, pelas leis daquela época, ela tinha que ser apedrejada até a morte. E, de repente, Jesus, caminhando por Jerusalém, encontra esse grupo de homens armados de pedras que queriam, então, fazer justiça à lei, a lei de Moisés, que era apedrejar a mulher até a morte. E aí pediram para Jesus: Jesus, nós pegamos essa mulher em adultério. Você conhece a lei e você sabe que a lei é apedrejar até a morte. O que tu dizes, Jesus? Jesus não falou nada. Se abaixou e começou a passar o dedo, como se a escrever algo naquela terra seca e pedregosa de Jerusalém. Mais uma vez aquelas pessoas pediram: Jesus, diga-nos o que fazer com essa mulher. Jesus não deu a mínima atenção e continuou a mexer o dedo naquela terra. E por fim, sem muita paciência, pediram pela terceira vez a Jesus: diga-nos o que fazer com essa mulher. Você conhece a lei. De repente, Jesus levanta-se com uma pedra na mão, vira-se para aquela pequena multidão e diz para ele: aquele dentre vós que não tiver pecados, que atire esta pedra, a primeira pedra. E ofereceu a pedra para eles. Porém, as palavras de Jesus ecoavam na eternidade, ecoavam no ser daquelas pessoas. E todos foram embora, começando pelos mais velhos e depois os mais novos. Aí Jesus foi até a mulher que estava caída, chorando, levantou ela e disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ela olhou e disse: eles se foram. Eu também não vou te julgar, ele disse. E olhando para ela com aquele olhar doce, Jesus disse: vá e não peques mais. Jesus dá uma lição preciosa numa área muito delicada, que é a área afetiva. Qual de nós aqui poderá dizer: nunca errei em matéria afetiva, nesta vida ou em outras, ao longo de todas as minhas reencarnações? Vamos aqui então nos identificar. Vamos agora, meus irmãos, para encerrar, a 2 exemplos incríveis que podem ser para nós um norte para nos transformarmos. Sem culpa por termos feito errado ontem ou mais atrás, porque a gente não consegue voltar no passado e mudar. Sem culpa, que a gente possa fazer um movimento pedido por Jesus, sem culpa, sem sofrimento. Ou vá e não peques mais. Continuamos a falar da mulher adúltera no livro Pelos Caminhos de Jesus, pelo espírito de Amélia Rodrigues para Divaldo Pereira Franco. Amélia Rodrigues nos conta que naquela noite a mulher adúltera procurou Jesus na residência que eu acolhia lá em Jerusalém. Ela fala para Jesus da fraqueza que a dominara. Muito parecido com nós, né, meus irmãos? Ela fala para o mestre da fraqueza que a dominara nos dias que se sentia sozinha. Ela diz que o esposo, poucos dias após o matrimônio, retomara as noitadas alegres
e despreocupadas junto aos amigos. Ela diz que se sentira carente e cedera ao cerco sedutor daquele homem que a brindava com atenção e pequenos mimos. Mas ela também disse a Jesus que nada disso a desculpava. Ela reconhecia. E agora, depois de consumada a tragédia, ela falava para Jesus: onde eu irei? O esposo não a receberia após aquele espetáculo público. Também não poderia contar com a proteção paterna, porque fora levada à execração pública. Não havia lugar para esta mulher em Jerusalém. Que seria dela, só e desprotegida? Então Jesus lhe acena com horizontes de renovação, discorrendo sobre a memória do povo, que é duradoura para com as falhas alheias. Ela então sente nas entrelinhas que deverá buscar lugares onde não a conheçam. Na despedida, Jesus a conforta. Há sempre um lugar no rebanho do amor para as ovelhas que retornam e desejam avançar. Jesus agora fala para nós, todos nós, sem exceção aqui, está dizendo para mim, para todos: há sempre um lugar no rebanho do amor para aqueles de nós que desejamos avançar, que desejamos melhorar, evoluir. E ele continua para aquela mulher: onde quer que vás. Para nós também, onde quer que vás, eu estarei contigo, e a luz da verdade brilhará à frente, clareando o teu caminho. Eis que se passam 10 anos, e ei-la na cidade de Tiro, em casa humilde, onde recebe peregrinos cansados e enfermos. Um pouso de amor ela erguera ali. Vá e não peques mais. Ergueu na cidade de Tiro um pouso de amor e ajuda. Vamos pensar em nós, mas não esquecera jamais, ela não esquecera jamais daquele entardecer e da conversa noturna com Jesus de 10 anos atrás. Ela tornou-se uma divulgadora da boa nova, dos ensinamentos de Jesus. De seus lábios brotavam espontâneas as referências ao doce Rabi. Mas foi em um cair de tarde que lhe trouxeram um homem quase morto. Vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então trouxeram-lhe um homem quase morto, para ela ajudar. Ela lhe lavou, colocou remédio nas chagas, deu-lhe comida, alimento. E tão logo o percebeu aliviado das dores, lhe ofereceu a mensagem de encorajamento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Emocionado, aquele homem confessa que conhecera o Galileu um dia em Jerusalém. Odiara-o, então, porque ele salvara a mulher que adulterara, que era sua esposa, mas não tivera para com ele. Esse Galileu salvou a mulher adúltera,
que era sua esposa, mas para com ele, o ofendido, nenhuma palavra. Confessa também, esse homem disse que desde algum tempo vinha buscando a companheira, procurando-a em muitos lugares, sem êxito. Até que a doença lhe visitara o corpo, consumindo as suas energias, e não conseguiu mais procurar ela. Embargada pela emoção, naquele momento, a mulher recordou-se da praça e do diálogo à noite com o mestre, 10 anos atrás. Reconheceu então o companheiro do passado e, sem dizer-lhe nada, segurou-lhe a mão suavemente e o consolou. Deus é amor e Jesus, por isso mesmo, nunca está longe daqueles que o querem e buscam. E nós queremos e buscamos Jesus, apesar dos nossos problemas, das nossas fragilidades. E a mulher continuou: agora durma em paz, enquanto eu o velo, porquanto nós ambos já encontramos o Divino Mestre. Vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Mas também temos um outro exemplo, né? Que a gente pode tomar como basilar para a nossa vida, além deste, que refere-se a Maria de Magdala. Maria de Magdala, ela morava em Magdala e ela tinha uma casa noturna. Ela era uma prostituta de luxo. Mas de repente, ela sentia-se escura. Ela não aguentava mais a situação em que ela vivia, apesar do dinheiro, dos perfumes, das roupas, do prestígio que ela tinha com os homens de toda a região. E ela soube que Jesus estava próximo e foi à procura de Jesus. E chegando perto, olhou para Jesus e Jesus olhou para ela. E ela pediu: Senhor, você me conhece? E aí Jesus disse: Maria, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas todas, uma a uma. Aí a Maria disse: se tu me conheces, então sabes que eu sou uma desgraçada. Se tu me conheces, tu sabes que eu trago a alma vestida de trevas. Então, se tu me conheces, tu sabes que eu sou toda podridão. Aí Jesus disse para ela: Maria, por acaso nunca vistes os muros velhos e os escombros das casas em ruínas? Mas, Maria, quando chega a primavera, as flores aparecem e o suave aroma se espalha pelo ar. Assim também são todas aquelas pessoas que se encontram no Evangelho. A Maria disse: então haverá esperança para mim? Jesus falou: a mim não interessa o que tu tens sido, mas a mim importa o que tu desejas fazer de ti. Vá e não peques mais. Eu não te pergunto, Maria, o que fizestes até agora, mas eu te rogo, o que pretendes fazer amanhã? Vá e não peques mais. Senhor, eu gostaria que me dissesse o que deverei fazer. Jesus disse: Maria, ama aos teus filhos. Oh, desgraçada de mim, meu ventre foi varado já mais de 1000 vezes.
Nunca tive a honra de ser mãe. Maria, quando eu te digo que ames os teus filhos, eu não falo das flores que saem da tua carne. Mas, Maria, ame aqueles filhos que não têm mães e aquelas mães que não têm filhos. E se fizeres isso, Maria, eu te darei o reino das bem-aventuranças. Era então as palavras de Jesus como um raio de luz que rasgava a treva densa que estava dentro dela. E ela disse: Jesus, eu te darei a minha vida. Se quiseres, mestre, eu morrerei por ti. Eu vou pedir a tua vida, mas hoje não. Um dia eu pedirei a tua vida. Mas agora, Maria, vai e ame. Ela trocou de vida, jogou fora os vestidos, o dinheiro, os perfumes, fechou a casa e começou a acompanhar Jesus por onde ele ia. Depois que Jesus foi crucificado, depois que Jesus falou as últimas palavras para todas aquelas pessoas no mar, na praia do mar da Galileia, Maria encontrava-se sozinha. Ela não tinha para onde ir. Os homens não ajudavam pelo passado dela, muito menos as mulheres. De repente, ao longe, ela percebe uma caravana que vinha andando pela praia. Chegando perto de Maria de Magdala, eles pediram onde poderiam encontrar Jesus. Eram leprosos. E eles tinham esperanças de serem curados pelo Mestre. Maria falou que tinham matado Jesus. Todos ali ficaram muito tristes, mas não tiveram outra alternativa. Continuaram a caminhada para o Vale dos Leprosos, em Jerusalém. E Maria não tinha para onde ir. Foi junto. No Vale dos Leprosos tinham naquela época aproximadamente 10.000 leprosos. Os familiares chegavam até a entrada e atiravam comida, pois eles não podiam entrar, pois poderiam contrair a lepra também. E Maria de Magdala entrou no Vale dos Leprosos. Um tempo depois, uma notícia se espalhou que uma linda mulher, todas as tardes, quando o sol caía no vale, em uma pequena plataforma, essa linda mulher falava: vocês, os leprosos, e falava por 1 hora, 2 horas, sobre Jesus e as esperanças que eles tinham que ter no porvir. Maria então passou a cuidar dos leprosos, alimentava eles, cuidava das feridas. Ama Maria, ama os filhos que não têm mães e as mães que não têm filhos. Porque Jesus disse para ela: vai e não peques mais. E ela fez isso. Anos depois, ela se banhava em uma cascata, quando, olhando para o seu peito, percebeu uma ligeira despigmentação naquele tom róseo de uma pétala de rosa. Ela pegou um graveto e fincou na pele e não sentiu nada. Naquela mesma tarde, no final, naquele local que ela sempre falava, ela abriu os braços e começou um discurso diferente. Meus irmãos,
nós, os leprosos, e falava sobre as bem-aventuranças de Jesus. Vá e não peques mais. Tanto ela quanto a mulher adúltera não olharam mais para trás. Não olharam, olharam para frente. Mudaram de vida, seguiram um outro momento. Elas, as duas, cumpriram integralmente o ensinamento do Mestre. E com certeza, as duas conseguiram um processo de evolução muito grande. Conta essa passagem de Maria de Magdala, que quando ela estava no fim da vida, ela foi caminhando, depois se rastejando, até a cidade onde Maria de Nazaré estava. Lá estava João, o jovem, que Jesus disse: mãe, eis teu filho, filho, eis tua mãe. Ela foi até aquela cidade, porque ela queria desencarnar nos braços da Mãe Santíssima. E ela se arrastou os últimos metros até chegar com a mãe de Jesus, e lá ela desencarnou. Então, meus irmãos, o pedido de Jesus é atual, é para nós. E ele diz: vá e não peques mais, para que nada de pior lhe aconteça. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Marcos, pelas palavras. Meus irmãos, vamos passar para a última etapa do nosso trabalho de hoje, o passe. Depois, no final, temos a água fluidificada lá atrás. Peço que os trabalhadores da casa se coloquem à disposição para ministrar o passe. Vamos fechando nossos olhos, vamos elevando nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, às belas palavras que foram proferidas aqui essa noite. Vamos novamente agradecer a oportunidade de estarmos aqui, recebendo dessa energia, recebendo desse amor, recebendo desse conhecimento, que torna a nossa caminhada mais harmônica, mais leve. Vamos agradecer novamente por todas as bênçãos que nós temos na nossa caminhada, meus irmãos, pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite. E vamos pedir à espiritualidade que derrame sobre nós nesse momento as energias que nós precisamos para seguir a nossa caminhada. Derramem sobre nós a fé, o amor, a paz, a harmonia. Que os bons sentimentos e as boas energias penetrem as nossas mentes, o nosso coração, e permaneçam ali por toda essa semana que temos à frente, até o nosso próximo encontro. Que a gente possa levar conosco essa luz para os nossos lares, para as pessoas que compartilham conosco dessa caminhada, que nos auxiliam a crescer, nos auxiliam a nos tornarmos melhores. Que os nossos anjos guardiões nos auxiliem a aprendermos a perdoar, aprendermos a estender a mão aos irmãos que necessitam, aprendermos a fazer a caridade, a ter paciência. Que a gente aprenda a ter uma caminhada mais leve,
e que a gente leve conosco tudo isso que a gente aprendeu aqui nessa noite. Muito obrigado, meus irmãos, que assim seja.